Olá! Hoje eu queria falar com vocês sobre como controlar a paciência diante do descontrole dos filhos. Então essa foi uma dúvida, né, que surgiu numa caixinha lá no Instagram e eu respondi lá, mas eu decidi trazer para cá porque é algo que de fato a gente precisa construir um pensamento em cima, tá? Então, bora lá! A gente se frustra e perde a paciência quando a gente tem uma expectativa e essa expectativa não se concretiza. Então, vamos supor, quando você tem uma pessoa, por exemplo, que é surda, e aí ela tá de costas pra você, e aí você chama ela, ô fulano, ô fulano, ô fulano, e ela não responde, aí, eventualmente, você vai se tocar e vai falar, putz, ela é surda, tipo, ela não vai me escutar, tudo bem. A mesma coisa se uma pessoa é cega, ou seja, ela não enxerga, e aí você tá fazendo sinal pra ela e ela não responde, aí, eventualmente, você vai falar, ela é cega, ou seja, tudo bem, ela não vai me responder mesmo. Então, existe uma compreensão, porque você entende que aquela pessoa ela tem aquela limitação e você não pode pedir para ela mais do que ela pode entregar, certo? E aí o que acontece é que quando a gente perde a paciência com os filhos, é exatamente porque a gente não está sabendo o que de fato são as crianças, o que de fato são os filhos, o que de fato esperar dos filhos. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês isso. Os filhos, gente, eles não são um adulto pequeno, né? Ou seja, eles têm muitas coisas que estão em desenvolvimento. Uma dessas coisas que está em desenvolvimento numa criança, que a gente imagina que por volta dos 7, 8 anos, isso já vai estar um pouco mais consolidado, é a inteligência. E a inteligência, gente, eu não tô falando a inteligência de tirar 10 na prova, eu estou falando a formação de todos os conceitos que existem no mundo. Então, é até os 7 anos que a criança ela vai, por exemplo, formar o conceito de família, onde ela vai falar, bom, família então é isso pra mim. Amor é isso pra mim. Responsabilidade é isso pra mim. Entendeu? Então, por isso que até os 7 anos a gente sempre fala que é fundamental a presença dos pais, é fundamental ensinar os valores, orientar, porque depois dos 7 anos ele já vai ter concretizado muitos conceitos na inteligência dele que vão ser um pouco difíceis de mudar. É igual quando você vê um adulto que de repente, sei lá, teve uma infância difícil e tudo mais, e aí ele não quer ter filhos porque para ele formou, né, esse conceito de que a infância é difícil, de que, né, enfim, família é difícil, então eu não quero ter uma família. Então, é isso, tá? Até os 7 anos, os conceitos ali, eles são formados nessa inteligência. Abaixo da inteligência, a gente tem algo que a gente chama de vontade. A vontade é o que faz a gente agir no mundo. E como funciona a vontade? Existe uma situação, e aí essa vontade, ela conecta com a inteligência, ou seja, ela acessa a inteligência para ponderar. Então, a inteligência ela vai ajudar a vontade a ponderar. Então, por exemplo, estou dormindo, aconteceu hoje, e o meu despertador tocou 5 horas da manhã. Hora que o despertador tocou, obviamente, eu falei, meu Deus, não acredito que já tocou. Eu queria ficar um pouquinho mais na cama. Ou seja, a minha vontade não estava conseguindo agir para que eu acordasse e levantasse. Aí eu acessei a inteligência. Aí eu falei, puxa, mas hoje eu preciso gravar, eu preciso preparar as coisas, porque a Maria vai ficar na minha mãe durante a manhã. Eu preciso treinar, que é o meu propósito de treinar. Eu preciso fazer a minha leitura espiritual. Eu preciso fazer muitas coisas hoje. Então, se eu não acordar agora, todas essas coisas que são importantes vão cair. E eu tenho responsabilidade em cima dessas coisas, então eu preciso ir. Então, a minha vontade fez com que eu levantasse. Claro que eu fiquei ali na cama 2 minutos, de olho fechado, rezando, pedindo forças para Deus, né? Acho que todo mundo faz isso. E aí eu levantei e, de fato, fiz tudo que eu precisava fazer. Então, veja que isso é o normal de uma pessoa que tem a inteligência bem formada e que tem a vontade bem formada. Pode acontecer, e, por exemplo, se fosse no caso de uma criança, o que ia acontecer? A vontade dela ia falar não, e aí ela ia acessar a inteligência dela, e a inteligência dela não ia ter um conceito bem formado para ela ponderar, então ela não conseguiria fazer, ok? Entendidos isso.
Ou seja, a criança, ela não tem inteligência e não tem vontade. Então é muito mais difícil para a criança agir diante das situações da maneira correta. Além disso, tem um terceiro ponto, que são os afetos. Todos nós temos os afetos, né, que são os sentidos, ou seja, todas as coisas entram em nós pelos sentidos, que é a visão, o tato, o paladar, a audição, etc. E no caso das crianças, esse é o único reino ali que de fato está desenvolvido. Ou seja, uma criança que não tem inteligência bem formada, ou seja, quanto menor, menos formada está a inteligência, ela vai se guiar muito pelos sentidos. Ou seja, se algo é bom, ou seja, se algo é palatável, por exemplo, se algo é gostoso, significa que isso é bom para mim. Só que, por exemplo, uma criança ela não pode se alimentar somente de balas. Balas são gostosas, né? São palatáveis. Mas isso, de fato, não é bom, porque não tem nutrientes para a criança, né? A mesma coisa. Eu gosto de, sei lá, jogar videogame, né? Isso é bom, isso, né, me anima, me deixa feliz, o meu tato, a minha visão, a minha audição, tudo ali satisfaz com o jogo ali, com o videogame, mas isso não é bom que seja feito, né, de maneira desordenada pela criança, porque, né, ela precisa fazer outras coisas, ela pode ficar viciada e muito estímulo para ela vai fazer mal e tudo mais. Só que como ela não tem a inteligência, ela não sabe decidir isso, porque para ela, se é bom para os sentidos, é igual, é bom para ela. E é aí que entra o adulto para, em todo esse caminho, formar a inteligência da criança. Ou seja, o adulto, conforme as situações ali forem acontecendo, ou seja, a criança preferindo algo que agrade os sentidos, a gente vai orientando para que a criança entenda que isso daqui é bom, parece bom, mas de fato não é bom para mim. E é assim que ela vai desenvolver a inteligência dela. Perfeito? Ok. O que isso significa, gente? Que quando a gente perde a paciência com a criança, a gente não está entendendo todo esse funcionamento dela. Então, gente, hoje as crianças, elas são muito inteligentes. A minha filha de 1 ano, ela faz umas coisas que eu fico, assim, desesperada do tanto que parece, assim, que ela sabe, que ela pegou, que ela... Enfim, ela usa até humor, gente. Você tem noção, uma criança de 1 ano fazer gracinha assim, um humor inteligente, enfim, coisa de mãe, né? Mas as crianças, elas de fato parecem muito inteligentes. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, que já fala, gente, assim, ela fala coisas que a gente fica abismada. E aí, por isso, muitas vezes a gente confunde. A gente acha que aquela criança, ela já está com a inteligência bem formada e com a vontade bem formada. E ela está se descontrolando, fazendo birra ou não obedecendo por uma questão pessoal com a gente. Porque ela quer ser rebelde, porque ela não quer obedecer. E a gente esquece que não, que de fato uma criança ela não consegue. Ela tem muito mais dificuldade de fazer isso. Quer ver um caso super famoso? Aquela brincadeira do chocolate. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, ficou super popular, né? Que a mãe deixava o chocolate para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos e falava para essa criança, não come o chocolate até a mamãe voltar. E aí, deixava lá filmando a criança, né? E aí algumas crianças comiam, outras crianças não comiam. Então, esse é exatamente o tipo de coisa, gente, que a gente tem uma expectativa, né? Ou seja, não, eu acho que, essa criança ela tem a capacidade de obedecer e que, na verdade, as crianças que obedeceram foi uma mera coincidência ou, de fato, enfim, no momento elas não estavam afim, porque não foi por um processo de acesso à inteligência e ponderação da situação, tá? Principalmente as crianças menores. Então, a gente precisa entender o que é a criança para que a gente não se frustre quando a criança perder o controle, quando a criança fazer birra, não te obedecer, ok? Então, o fruto, a raiz, né, na verdade, de toda essa questão, né, da gente perder a paciência quando o nosso filho está descontrolado, ou teimando, ou fazendo birra, é por a gente, de fato, esquecer todo esse processo que eu conversei aqui com vocês. Então, a gente precisa se lembrar desse processo, tá? Esse é um processo muito importante de formação dos nossos filhos. Então, os nossos filhos, eles estão em formação. E aí, a gente tem que mudar,
né, o mindset também, para em vez de falar, o meu filho não me obedece, o meu filho, ele se descontrola, eu perco a paciência com o meu filho, a gente precisa mudar para... O meu filho está aprendendo a me obedecer, isso leva tempo. Eu estou entendendo melhor o que é uma criança e isso leva tempo. Então, a gente, né, fazer essa transformação do mindset para que, de fato, a gente passe a se controlar melhor nas situações. E isso é muito importante, porque a criança perde o controle. E aí, se o adulto perde o controle, o que a criança aprende? Que é dessa forma que age no mundo. E aí você vai criar um filho que sempre vai estar descontrolado, porque o descontrole dele te descontrola, tá? Então, o adulto, ele precisa, sim, ser capaz de manter a calma, pensando dessa forma, né, racional que eu expliquei aqui pra vocês, pensando que o seu filho está em formação e ele precisa de orientação e aquilo não deveria, né, te chatear ou te ofender de nenhuma maneira, tá bom? Então, isso é muito importante. E aí, gente, a outra coisa assim, paciência é padecer por amor, né? Então, quando você entende que por você amar o seu filho, você precisa de fato padecer, engolir sapo, respirar fundo, isso vai te ajudar também. Porque paciência, ela é treino. Então, experimenta um dia respirar fundo, não reagir à situação. Aí no segundo dia você já consegue, de repente, dar uma orientação ali pro seu filho. Aí no terceiro dia, né, consegue fazer outra coisa. E aí no outro vídeo eu posso falar um pouco melhor sobre a questão das birras, né? Então, como a gente age diante de uma birra. Mas é isso. A gente precisa conseguir manter a calma. E a gente mantém a calma a partir do momento que a gente entende o que a gente espera do outro.